momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Aqui é a Angélica Regima. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S. E eu sou Renata da S. E está começando o Papo de Calçada especial Gavetão para acabar o ano de 2019 logo. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Vocês já estão acostumados com o nosso especial Gavetão. Não sei se vocês perceberam, mas no final de cada temporada, sempre em janeiro, nós temos 3 episódios especiais. São episódios mais curtos que nós gravamos de uma vez. Então vamos fazer hoje aqui de uma maneira muito especial. Tivemos a colaboração dos nossos ouvintes lá no grupo do Papo de Calçada no Telegram. Eles nos sugeriram alguns contrafactuais, né? Nós selecionamos, não ia dar para fazer todos, infelizmente, mas nós selecionamos alguns e vamos criar um mundo impossível aqui, ou não, né? Vamos ver. Explica o que é contrafactual. Ah, sim, contrafactual é o e se. É uma coisa que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Se a borboleta tivesse batido a asa diferente, talvez o mundo ia ser, né? A gente ia estar no outro lugar agora. E para começar o nosso grande e se aqui, primeiro episódio, e se nós tivéssemos um continente único? Se não existissem América, Europa, Ásia, Oceania, cada um separado do outro, África, se todos fôssemos aquela única Pangeia, e aí? Como seria o desenvolvimento? Nós estamos falando do início da raça humana. Ia ser engraçado, né? Ia ser engraçado, porque eu acho que alguém colocou até lá no nosso grupo lá no Telegram, que, a Austrália, ela tem umas criaturas que são bem únicas, né? Então, não à toa, a Austrália foi, né, dos últimos lugares a serem encontrados pelos homens primitivos, apesar de eles terem chegado bem rápido lá. Então, por exemplo, a gente teria uns morcegos gigantes, que é o chamado Wombat, que tem lá na Austrália, se eu não me engano. Tem o glorioso Diabo da Tasmânia, né? Que é um bicho super feroz. E se essas criaturas se misturassem, né? A gente tivesse que... Como é que a gente ia domesticar essas criaturas, né? Porque uma coisa é domesticar um lobo. A gente conseguiu domesticar o lobo muito facilmente, dando restinho de comida para eles. Agora, como é que você domestica um morcego gigante? Fica uma primeira pergunta. No final das contas, essa ideia de continente único mudaria bastante todo um padrão de especiação, né? Todo um padrão de evolução das espécies. Então, a primeira coisa é que eu acho que nós não teríamos essa fauna tão luxuriante, pelo menos de mamífero, da Austrália. Por quê? Essa fauna da Austrália, ela é desse jeito porque a Austrália se separou do grande continente antes de aparecerem os mamíferos com placenta, com essa placenta permanente, né, que é o que a gente tem. Então, ao aparecer esses mamíferos com placenta, eles foram substituindo, eles foram ganhando a competição dos mamíferos marsupiais e dos que botam ovo. Então, eles desapareceram de outros continentes porque perderam competição. Se os mamíferos que têm placenta, essa placenta que sustenta, né, o desenvolvimento total do embrião, prevalecessem nos outros cantos, e então eles acabariam com esses outros que não têm. Então, se o raciocínio seguisse por aí, nós não teríamos essa fauna de mamífero concentrada que hoje é concentrada na Austrália. Mas aí como é que a gente ia ficar, por exemplo? Vamos lá, a gente falou, eu comecei falando dos animais, né? Porque penso muito neles. Se a gente ficasse muito mais próximo, né? Como é que seria, por exemplo, a gente não teria preto, branco, amarelo, né? A gente, se, por exemplo, o continente que é a matriz da humanidade, que é a África, né? E a vida só foi possível ali
por conta da faixa de calor, né, de luz do sol que incendia sobre ali. Então vamos imaginar a África e todos os outros continentes grudados nele. Então, ou todo mundo seria preto, ou todo mundo seria branco, ou todo mundo seria amarelo, ou todo mundo seria mestiço. Sim, esse continente único, ele seria gigante, ele seria absurdamente grande. Ele seria a somatória de todos esses continentes, a somatória de várias ilhas, as ilhas não vulcânicas, né? Seria a somatória de tudo numa massa de terra única. Então ela seria muito diversa. Tipo Minas Gerais. Tipo Minas Gerais, não entendi. Que é grande pra caralho, nunca acaba. Tipo Bahia, né? Ele seria muito grande, ele não seria igual ao longo de toda a sua faixa. Teria lugar bem frio, teria lugar bem quente. E outra, teria uma costa, né, grande, mas boa parte do continente seria interior, sem acesso ao mar. Então ele não seria igual. Ele não teria como ser igual. Porque ele seria tão gigante, gente, tão gigante, que a amplitude, assim, sabe, de temperatura não seria grande também. Mesmo considerando esse gigantismo do continente, tem que pensar o seguinte: a faixa de calor do Sol que é necessária que foi necessário para esse estabelecimento da vida humana, ele ia pegar só uma parte, como ele pegou durante muito tempo só uma parte. O degelo... O clima ideal, né? O degelo, o fim da era de gelo da Terra, ele foi acabando do meio para as pontas. Não à toa, os polos norte e sul ainda tem gelo primordial. Mas é isso que eu tô falando. Por mais que esse continente fosse grande, a gente ainda estaria ali muito mais concentrado, seria um núcleo bem mais concentrado desses humanos, e a gente ficaria muito próximo um do outro por conta do calor do Sol. E aí a defesa, né, vamos dizer assim, orgânica nossa, natural nossa, contra esse calor foi a melanina, né, que deixa todo mundo, que deixa a cor da pele preta. Então a gente teria aí uma grande possibilidade da maior parte da população ser preta. Agora tem uma sugestão aqui no chat do YouTube aqui, ó. O Fábio Murakami mandou pra gente. Ia ter mais guerra. E aí, vocês acham que ia ter mais guerra? Você acha que as pessoas iam se conflitar mais? Eu tenho certeza absoluta que sim. Porque essa distância dos continentes sempre, né, num passado, sempre tornou as coisas muito mais difíceis, até vir navegação e tal, e mesmo com a navegação, né, os confrontos entre grupos distantes não eram fáceis de acontecer, é sempre mais fácil de acontecer com um vizinho. Acontece que um seria vizinho do outro, que seria vizinho do outro, que seria vizinho do outro, assim por diante, todo mundo ia ter vizinho de fronteira colada, e aí os conflitos seriam muito mais fáceis de acontecer, muito mais fácil. Eu discordo, porque uma das matrizes das guerras é exatamente porque o cara entra em contato com o diferente. Mas também a disputa de território. Quando a gente olha aquelas nações africanas, por exemplo, que sempre guerrearam muito, que todas as nações da África são guerreiros, era guerra por recurso de território, o que aquele território oferecia, entendeu? De água, de comida, de tudo. Então, as guerras por disputa territorial, elas também fazem parte bastante da construção das civilizações. O diferente sempre causa conflito, sempre, isso é um fato. Mas o ampliar território sempre também foi... Mas aí eu vou insistir no ponto inicial lá, meu. Tem uma questão que dá para variar bastante, que é a questão do bioma, né? Exatamente o gerador de recursos. Como estaria tudo muito próximo, estaria muito concentrado esses recursos, seria mais fácil a aquisição deles. Seria mais fácil brigar por eles, Bruno. Porque a espécie humana, ela expande. É mais difícil ir brigar por um recurso que está lá longe do que por um recurso que está aqui perto. E para eu chegar lá longe por terra, eu tenho que ir quebrando o que está mais perto, né?
Eu penso que se a gente está brigando, morando no mesmo planeta e não morando na mesma casa, imagina se bota todo mundo dentro da mesma casa. Vai brigar mais. Cara, deixa eu colocar mais um ingrediente então nessa conversa aí. O Adrian tá colocando lá no chat pra gente que ele acha que atingiria a paz mais rápido. Mas aí eu vou colocar mais ingrediente, talvez colabore pra essa opinião dele. A Angélica sugeriu o seguinte, vamos lá. Se os humanos botassem ovos, ou seja, a gente fosse tipo as galinhas, né, Angélica? Acho que é isso. Se a gente fosse tipo as galinhas, botasse ovo. E, além disso, se os machos cuidassem das crias. Ou seja, ao invés da mulher que dá à luz e ainda fica mais encarregada, né? Ela tem um maior cuidado com a cria, a fêmea, né? Vamos dizer assim, a fêmea tem um maior cuidado com a cria do que o macho. Mas e se os homens, os machos que cuidassem das crias? E assim, não é que a mulher, a fêmea ia ajudar. Não, é só os machos. Só pode os machos cuidar da cria. Vocês acham que as mulheres iam fazer mais guerra do que os homens? Vocês acham que pelos homens não estarem... a guerra é uma coisa mais dos homens, então teria menos guerra? E aí? Vixe. Então, deixa eu deixar uma coisa, um raciocínio aqui também. A partir do momento que o humano botasse ovo, isso teria um significado biológico bem grande, assim. Isso significa o quê? O ancestral de mamífero botava ovo. Por isso que essa ideia não foi tirada exatamente de um além completo, pelo menos. Ancestral de mamífero botava ovo, tanto que a gente tem hoje mamífero basal vivente que bota ovo, como é o ornitorrinco. Então, primeiro, caso o mamífero botasse ovo, significa que em algum momento da evolução dos mamíferos, esses que têm placenta, que é o nosso caso, que sustentam o embrião durante todo o seu desenvolvimento e tal, eles não teriam prevalecido como prevaleceram. Sendo assim, aquilo que eu falei lá no começo, daquela fauna desses bichos que carregam filhote na bolsa, poderia ser até muito mais diversificada do que ela é hoje. Então a gente teria já uma fauna ao redor da gente completamente diferente e inimaginável. E os humanos teriam mantido uma característica ancestral muito forte, que é botar o ovo e fazer ninho. Nessas espécies que esse comportamento acontece, botar o ovo e cuidar, fazer ninho e tal, mesmo nas aves, isso que o Guilherme está colocando, das fêmeas se eximirem do cuidado parental, é super comum. Então isso também não é algo só tão impossível assim, é super comum, né, dentre as espécies que botam ovo. Não, olha só, eu vou dar o ponto de vista dessa sociedade matriarcal, né, em que as mulheres dariam, toma que o filho é teu, resolve aí, cuida que eu vou ali ganhar o dinheiro e ganhar o provento, trazer a comida pra galera. Eu acho muito mais difícil uma mulher focada em prover alimento para sua família entrar em guerra com outra mulher e ficar brigando por causa de, sei lá, que território, que aquela árvore é bonita, é minha, e você que se foda, do que os homens brigarem. Então eu acho que numa sociedade matriarcal ia acontecer um foco maior na resolução dos problemas imediatos e menos foco em, deixa eu ser grande, sabe? Por quê? Porque eu penso que assim, as tarefas imediatas e as necessidades precisam ser atendidas. Geralmente, quando as mulheres estão focadas em fazer alguma tarefa, as mulheres emocionalmente levam as tarefas até o final. Final, 100%, não é 85%, não é 90%. Então, muito dificilmente ia acontecer uma distração por disputa de território ou poder, uma vez que tem uma tarefa para ser completa, que é trazer o provento para a família. Eu concordo com a Renata e com uma coisa a mais. Nesse caso, a mulher, né, sempre manteria a certeza de que o filho é dela, porque foi ela que botou o ovo. Entendeu? Ela sabe que o filho que está lá em casa, precisando, é dela. Uma das coisas que faz com que os homens, né, os humanos, sejam tão brigões e precisam tanto dessa coisa de se prevalecer sobre o outro, é porque, na realidade, ele nunca tem certeza, a mesma certeza que a mulher tem que a prole é dele.
Então ele gera uma outra necessidade de prevalecer sobre o outro. Já que ele não tem certeza que vai prevalecer com o filhote, ele tem que prevalecer como indivíduo. A mulher não. A fêmea, aí no caso, a mulher, ela sempre tem certeza que o filho é dela. Que o ovo saiu dela, ela botou o ovo, ela sabe que sim. Então por isso que eu concordo com a Renata. Eu acho que a partir do momento ela sabe que o filho é dela, ela sabe que a prole é dela, ela sabe que a ninhada é dela. Quando ela sair para buscar prover a ninhada, prover o filho, prover a casa, ela tem certeza que aquilo é dela. E aí não ia ter mais aquele meme que tem na internet que as mulheres fazem. Quando os homens ficam cuidando das crianças. Aí a gente vê aquelas fotos de aqueles filmes, videozinho do cara botando o cabelo da garota dentro do aspirador de pó pra dar uma chuquinha, pra botar uma chuquinha. Os homens iam compartilhar assim: caralho, viado, essa semana tu tinha que ver. E aí eles iam contar as histórias. Recomendo muito o filme O Que Esperar Quando Você Tá Esperando, que tem um grupo de pais conversando sobre paternidade, né, nesse assunto, quando eles se focam em cuidar das crianças e as mulheres estão em outros lugares, né? Não, mas eu digo mais pela zoeira mesmo, porque aí os homens iam ficar em casa. E se rolasse competição masculina, ia rolar por quem cuida melhor, não por quem cuida pior. Porque o grande diferencial aí tá que na sociedade patriarcal a gente vive um cenário de competitividade masculina e dominação sobre a mulher. Quando a mulher sai do cenário enquanto objeto dominável, ela passa a deixar o cara cuidando da tarefa específica. E aí ele talvez foque mais na tarefa específica. Mas aí vocês estão falando o seguinte, que o homem, né, vai cuidar, só que o homem ainda continua desculpa, gente, eu não sou biólogo, não sou dessa área, vou falar do jeito que eu sei. O homem continua fecundando a fêmea, não é? Ele fecundaria várias fêmeas ou ele fecundaria poucas fêmeas? Porque é o seguinte, se ele fecunda várias fêmeas, ele tem várias crias para cuidar. Se ele fecunda poucas, ele tem poucas. E aí, como é que vocês acham que seria isso aí? Aí você tá falando depende de uma disposição social, de um arranjo social que vai ser feito, né? Porque aí depende de como as famílias vão ser formadas. As famílias não são formadas como as nossas atualmente, que numa sociedade patriarcal o homem tem uma posição de cuidar de uma única família e ele também, meu bem, fecunda várias fêmeas em muitos casos. Nós estamos não tem sociedade. Nós estamos criando o mundo ainda. A sociedade vai vir lá na frente. Então, o arranjo social começa a partir do arranjo familiar. Então, tudo depende de como as famílias vão se organizar para organizar a sociedade em núcleos maiores, né? O primeiro núcleo social é o da família. Então é um arranjo social que precisa ser feito. Se o homem for fecundar várias fêmeas e cuidar de várias crias, ele vai ter vários provedores para aquele núcleo. Se ele vai fecundar uma fêmea e vai cuidar de uma cria, e aí também vai depender se a mulher bota um ovo a cada 9 meses, como acontece uma gestação comum, ou se ela bota 20 ovos por semana. Tudo depende do arranjo que é feito, entendeu? Porque a grande inversão que a gente está fazendo aqui é do poder sobre o externo e o interno da família. O externo é quem vai ganhar o sustento e trazer o alimento. E o interno é quem vai cuidar da cria. Agora, o tipo de suporte que vai ser dado para essa pessoa que cuida da cria também depende do arranjo que é feito ali. Pode ser que um macho cuide de, 4 fêmeas. Isso já é um arranjo social, entendeu? É tudo contratual, é tudo contrato. Qual o contrato que as pessoas vão fazer entre si? Mas é que nas espécies que isso acontece, o macho copula com o número de fêmeas que ele vai dar conta de cuidar dos filhotes. Será? Eu concordo. E aí eu acho que é a partir daí que os arranjos familiares ficam diferentes, né? Ele regula o número de fêmeas, o número de fêmeas que ele vai. Porque tem o seguinte também, espécie que bota ovo, ela... aí então vem a dúvida. Nessa ideia, o humano botando ovo, ele se reproduziria o ano todo? Estaria disposto a reproduzir o ano todo? Porque a maioria das espécies que bota ovo, não.
tem estação reprodutiva, baseado em disponibilidade de comida, né? Então essa é uma coisa. Se o humano, primeiro, se reproduziria o ano inteiro ou se ele seguiria o padrão de ter estação reprodutiva. Por quê? Se fosse um padrão assim de reproduzir o ano todo, enquanto ele está cuidando de um filhote, como é que ele vai ter pique para chocar o outro? Entendeu? Ele teria filhote em tempos diferentes. Na sociedade que a gente vive, porra, os caras vão, aí casa com uma mulher e arruma amante na rua, e mesmo assim acaba arrumando filho, constitui outra família por aí. Ele ignora isso porque não é ele que cuida da cria. Será que no momento em que, olha, não importa quantas fêmeas você vai copular, parceiro, vai ficar no teu encargo cuidar desses bebês aí? Eu acho que ia subir muito o número de machos com disfunção erétil, tá? Ia ficar todo mundo broxa, porque... Ia ter que cuidar de gente demais. Então. Simples assim. Então eu não vou galar esse ovo porque eu não vou dar conta de chocar e cuidar dele. Então é melhor eu nem trepar. É mais ou menos essa lógica. Eu vou por essa lógica. Eu acredito que o controle de natalidade aí seria bem maior, porque teria que dar conta daquele número de filhotes que ele tiver para cuidar, o que é diferente, né, na sociedade que a gente vive. Que no final das contas também pode ser incluído como o mesmo motivo para as mulheres, entre aspas e muitas aspas, terem menos tesão que os homens, tá? Que pode ser uma questão de prevenção emocional à reprodução. Enfim, fica aí a reflexão. Temos um único continente, estamos criando o mundo. Temos um único continente. Os humanos botam ovo, os machos cuidam das crias. Agora, para dificultar um pouco, vamos fazer o seguinte: nesse nosso mundo, a água do mar não tem sal e não existe a lua. Nós não temos um satélite natural. O que isso mudaria? Mudaria que eu seria uma pessoa triste, sem sal e sem lua. Assim, eu não saberia o que ia estar faltando, né? Óbvio. Mas sem sal, gente? Como assim uma vida sem sal? A lua, nitidamente, isso é conhecido, isso não é superstição, mas a lua influencia no ciclo de marés. Especialmente aqui no Nordeste, isso é mais notável, mais fácil de notar do que no Sul. No Sul, essa influência é mais discreta. Aqui não, aqui ela é gritante, né? As marés de lua são gritantes. Então a gente já teria um ciclo de marés mais uniforme. A gente, na verdade, não teria ciclo. E também dos ciclos hormonais femininos. Mas já seriam diferentes, porque a gente botaria ovo, né? A gente já teria todo um comportamento hormonal bem diferente do que a gente tem agora, né? Mas o que também ia influenciar na quantidade de ovos e como, quando, no ciclo reprodutivo, né? Então não teria, né, influência. Aí é que tá, porque não teria lua. Até a própria agricultura sofre alterações, não sofre? Não, agora tu imagina, um bando de homem cuidando, sei lá, de 3, 4, 5 pangaré, e aí não tem sal. E as mulheres sem TPM, que delícia de mundo. Não, eu tô pensando mais no cara que cozinha aquelas comidas ruins pra cacete, e comida ruim sem sal, puta, fica 3 vezes pior. A gente não ia saber que era ruim, porque a gente não ia conhecer o diferente. Não, e se o homem tá acostumado a cozinhar, ele vai cozinhar tão bem quanto uma mulher, isso não tem nada a ver. Sim, eu acho que não altere nada. Dom pra cozinhar não é de gênero. É de educação. Mas as mulheres sem TPM era bom também, né? Não, sim, com certeza, com certeza. A gente sabe. Não, seria uma maravilha, o mundo seria cor-de-rosa. Mas aí levantou um negócio legal, porque é o seguinte, tá bom, as mulheres ovulam, né? Os machos vão lá, galam os ovos, cuidam das crias, etc. Mas não tem um pessoal aí da ciência que diz que homem também tem TPM? Tem um tipo de TPM? Mano. Isso procede? Nem entra nessa, não.
Não, pô. Pra mim, isso não faz o menor sentido, homem com TPM. Isso é mimimi de macho pra arrumar mais uma competição, Brasil. Não, mas pô, pensa, o cara tá lá, cuidando das crianças, Tadinho. nervoso, niriri, rororó. Coitado, que difícil. Então, e aí, como é que seria a TPM dele? Eu acho que se o homem criasse os filhos, seria uma coisa muito mais prática do que as mulheres, cara. Porque homem, ou tá quente ou tá frio, cara. Não tem meio termo. Não tem esse negócio de... Ah, mas isso aqui não é vermelho, isso é magenta. Isso não é roxo, isso é lilás. Eu concordo demais. Talvez, e aí talvez, não tô afirmando, talvez um homem daria conta de criar mais filhos do que uma mulher. Tal, não sei, se vocês quiserem discutir, pode discutir. Mas eu acho que essa coisa de, por mais que a mulher seja multitarefas, a questão hormonal, sabe, isso atrapalha um pouco a mulher, sabe? Tem dia que ela acorda bem, tem dia que ela acorda mal. Homem não, o homem acorda do mesmo jeito todo dia. Você pode estar mais cansado, menos cansado, você pode estar com mais preocupação, menos preocupação, mas todo dia você acorda do mesmo jeito, entendeu? Isso é fato. Agora, a gente tá na questão do Sol e da Lua aí. Vamos lá, e aí? Não teria aquela música do Paralamas, ó, lua no céu. Eu não sei que... Eu não sei que música que você É porque tem a música, a historinha, né? tá vendo então, aquela lua que brilha lá no... não teria a música do Michel Teló. Não é Teló, é o do Tiaguinho que você odeia. Exalta Mas não é do- Samba. é do Tá vendo Michel. aquela lua que brilha lá no céu? É a música que eu cantava pra te irritar. Não teriam, os poetas não admirariam a lua e não comparariam com a beleza, com não sei quem que lá. Ah, mas poeteiro que é poeteiro ia arrumar alguma coisa pra admirar. Só não ia ser a Lua. Agora, a Lua, ela não é só exatamente de poeta, né? A Lua, ela tem todo um efeito romântico. Imagina, na época que não tinha eletricidade, os namoros ao luar. Porque acaba que a Lua, apesar de ser só uma intermediária, né, do Sol, a Lua é a única fonte de luz natural noturna. Então ia ser uma escuridão, um breu total, porque a gente só ia ser sempre lua nova, né? Como é a lua nova. Então várias coisas assim, antes da eletricidade existir, teriam sido também muito diferentes, né? Até hoje, assim, você vai para esses cantos aqui de interior, que não tem eletricidade em todo canto, né? Não tem eletricidade disponível como é na cidade. Ninguém fica andando com lanterna, no cavalo com lanterna ou com uma tocha. Vai pela luz da lua, né? Então, várias coisas nesse deslocamento noturno teria mudado, nos namoros noturnos antes da eletricidade. Teria mudado coisa pra caramba no comportamento humano. Você acha que o fogo teria sido utilizado mais cedo? Ah, não sei se mais cedo ou mais intensamente, né? É que, na verdade, assim, eu não tô ligada no que qual foi primeiro uso, ou primeira necessidade, vamos dizer assim, do uso do fogo, né? Se foi calor, se foi luz, ou que uso foi. Não tem como saber quando que os humanos começaram a manipular o fogo. O que se sabe mesmo é que juntou-se em torno do fogo, porque existem uma série de cavernas e que existem lá restos, né, vestígios de comunidades que ficavam em torno de fogueiras dentro de cavernas. E aí isso vai variar, óbvio, para lugares abertos e tal, mas o fogo tinha essa... eu sempre penso dessa forma, que as pessoas se agregam em torno sempre de uma fogueira, seja de uma forma, por exemplo, nas festas juninas, né, que a gente acende as fogueiras e todo mundo gosta de pegar aquele calorzinho ali, e até mesmo eu faço essa comparação, quando falta luz, as pessoas acendem velas e em geral todo mundo fica em torno daquele foco da vela e fica todo mundo reunido ali. Então dá pra gente imaginar mesmo isso. O fogo, ele ficaria muito mais tempo aceso, principalmente porque o breu era muito maior e a gente ficaria em torno dessa fogueira.
cozinhando, conversando, se O aquecendo. fogo tem uma função social e tem uma função alimentícia, né? E térmica também. Exato. Então, eu acho que... então, seria esse elemento aglutinador. Então, a Lua traria esse breu que você falou, que eu acho que é fantástico, mas as pessoas ficam... Vamos, a gente está num único continente, as pessoas estariam mais próximas e elas estariam vivendo num ambiente que elas não estão acostumadas, né? Elas estão no meio do desconhecido, no meio do breu. Então qualquer foco de luz, eu acho que também, de certa forma, aproximaria as comunidades. Porque isso é legal de pensar. Então, para resumir a história do que a gente estava falando, nessas condições, possivelmente nós teríamos menos guerras. Cara, eu acho... Eu vou colocar duas coisas que eu tava pensando aqui. Primeiro, em relação a não ter a Lua, eu acho que haveria uma necessidade maior de construções, criar barreiras, entendeu? Muros ou casas, seja lá como for, sabe? Cavernas artificiais, sabe? Ou o ser humano ficaria muito em cavernas, só que cavernas são escassas, né? Talvez a gente criasse cavernas, né? Cavasse e tal, para se esconder à noite dos predadores, ou a gente construiria essas cavernas artificiais, que são as casas, as moradias, né? E segundo, a questão de a água do mar não ter sal, eu acho que a população naturalmente iria pro litoral, porque você tem água em abundância, né? Se a água não tem sal, a gente bebe a água do mar, correto? Então eu acho que, como as populações sempre se aglomeraram próximos aos rios, por causa da água potável, eu acho que as populações também iriam para os litorais. E aí você vai ter pessoas nos litorais construindo suas cavernas artificiais, né? O que daria um desenvolvimento de engenharia muito mais precoce do que a gente teve. Porque você não começa trabalhando com madeira, com palha, sabe, com barro. Você já tem que começar com uma coisa de pedra, sabe, madeira muito mais grossa, porque tem que ser uma coisa bem fortificada. Vejo muito sentido nisso, até porque assim, a gente tem que considerar que a espécie humana teria sobrevivido a todas essas situações. Bem, considerando que a espécie humana estaria estabelecida até o século XXI, como a gente tem agora, a gente teria uma concentração sim na costa da Pangeia, mas a gente teria muito rio também cruzando esses continentes, da mesma maneira que a gente tem, né, os rios que cruzam os continentes. Então essa concentração na costa também, hoje, atualmente, sempre teve muito relacionado às guerras, né, e o ataque pelo mar, o ataque pela costa. Então, ao mesmo tempo, uma vez que não haveria uma restrição de água salgada no litoral, a quantidade de guerra seria menor, então ir para o interior também, ao redor de rios, também seria uma opção grande, né? Também seria uma opção forte. E aí, então, considerando isso que o Guilherme falou, a espécie humana teria sobrevivido até o século XXI, ela teria que ter conseguido se virar sem lua, sem a luz noturna. Então, acho que sim. Acho que é bem provável, sim, que o fogo pudesse ter sido descoberto antes e que essas tecnologias de ferramenta, de construção de abrigo, até melhores ferramentas para caça, começando como defesa mesmo, né, à noite, no escuro, contra os predadores noturnos, teria que ter sido antes. Porque senão a espécie humana teria muita dificuldade de sobrevivência. O fogo poderia ser descoberto antes. Qual é a chance de sobrevivência da espécie humana nessas condições? Sem lua, sem nenhum nada de luz durante a noite. Teria que acontecer antes, senão não teria chegado até o século XXI. Aliás, eu não sei nem se a espécie humana conseguiria sobreviver. Eu acho que consegue. Eu acho que a gente também passou por muitas situações adversas, né? Mesmo na nossa realidade. A grande virtude da espécie humana é essa adaptação, né? A gente adapta muito fácil a clima, altitude, condições extremas. Então, eu acho que a gente sobreviveria sim. Mas precisaria ter condições de sobrevivência lá
lá atrás, né? Lá no começo, lá nos primórdios. E sem lua, sem nenhum tipo de forma de sobreviver à noite, porque a espécie humana, ela é diurna, né? Uma das poucas espécies de mamífero diurno, ou seja, uma das poucas espécies de mamífero que não consegue se virar de noite. Não consegue, não tem a menor habilidade para isso. E o pouco que conseguiu nos primórdios foi, primeiro, por causa da lua, segundo, por causa do sol. Eu digo, não, primeiro e segundo não de importância, né? De cronologia mesmo. Agora, uma coisa, Angélica, nós não usaríamos muito mais a audição do que a visão? Então, é porque nossa espécie não tem um hábito noturno natural. Naturalmente, a nossa espécie é diurna. E é por isso que nós somos mais visuais do que outros mamíferos. E sendo que o ancestral de mamífero é noturno, né? Então, mas nesse caso a gente não se desenvolveria para ser mais noturno, ser noturno também? Acho possível uma adaptação. Inclusive, penso que no caso de a gente não ter lua e viver metade do nosso tempo no escuro, a capacidade criativa do ser humano, que é muito grande e adaptativa, né? A gente ia viver com muito mais superstições, ia ter um jeito de contar o mundo muito diferente, né? A gente ia acreditar menos nas criaturas do escuro, a gente ia ter menos... Aliás, na verdade... A gente ia inventar novos mitos pro escuro, porque os mitos que existem são os mitos, entre aspas, que as pessoas viram. Quando você vai bem pro interiorzão, você tem o povo que viu o lobisomem, você tem o povo que viu o saci, você tem o povo que viu essas coisas. Sem ver, os sons iam ter uma influência muito grande na criação dos mitos, né? Bom, mas esse negócio de ver aí é relativo, né? Você acredita ou não? Que eu acho que ninguém viu. Mas eu acho que sim, as pessoas inventariam mais, casos sobrenaturais seriam mais comuns, questão de espíritos à noite, as próprias lendas, né, seriam muito mais voltadas para... Porque tudo que é incerto causa incômodo, né? Então a gente tenta criar alguma coisa para justificar, né? Isso é desde sempre isso. Esse nosso primeiro universo aí, ele... Já tá bem loucão. Ele não tá bem louco, ele tá bem expandido. Bem loucão. A questão do sal influenciaria muito no nosso tipo de... Sei lá, por exemplo, a gente comeria muito mais frutas e verduras do que come carne, por exemplo? No meu caso, eu acho que assim, como também na questão adaptativa, o homem ia ter que lidar com os sabores insossos ou doces, ele ia temperar a carne com frutas, ao invés de temperar a carne com sal. Então, mas olha só, a gente está partindo do pressuposto que é o seguinte: a gente sabe o que é doce e o que é salgado. Então, no mundo que você não sabe o que é salgado... Mas é exatamente isso que eu tô querendo dizer. Você vai temperar com fruta, você vai achar que é tempero. Pra gente, hoje, é estranho temperar com doce uma carne. O doce prevaleceria, né? O doce, sei lá, né? De repente a gente exploraria umas misturas de sabor, né? Porque nós temos, por exemplo, paladar para salgado. É fisiológico, a gente tem papila para perceber o sabor salgado. Uma coisa que eu fico pensando é quanto isso mudaria o comportamento humano. Porque por quanto tempo o sal não foi moeda de troca? O Paulo mandou a mensagem, cadê aqui? No mato uma coisa chamada lambedouro. Lambedouro. Ah, tá. É a pedra de sal, Paulo? É a pedra de sal. Que é o sal mineral, não é isso? Já que o Paulo tá fora, vamos lá, vamos introduzir. Então, assim, é possível que a gente tenha muitas fontes de sal que hoje não só não são exploradas, mas também fontes de sal que seriam preciosidades pra gente. Muito provavelmente a gente ia desenvolver o paladar pro tal do sabor umami, que não tem uma tradução, mas que é um sabor próximo, que a química aproximou com o glutamato monossódico, né? Que é o sabor de realçado, que não tem uma explicação justamente porque a gente tem muito mal desenvolvido, mas que é muito presente em alguns alimentos específicos, como cogumelos, tomates, outros alimentos, outros frutos da natureza, quando assados, eles realçam sabor umami e tal. Então, muito possivelmente, no lugar do paladar desenvolvido para sal,
a gente ia ter um paladar mais desenvolvido para umami, que os asiáticos conhecem muito bem. Eu acho também que a gente desenvolveria alimentos mais voltados pro azedo, pro amargo, pro próprio doce, né? É porque a gente é muito acostumado com doce e salgado, né? Assim, o nosso paladar já lembra logo o doce ou o salgado. Mas a gente tem o azedo, o amargo, sabe? Tantos outros aí que poderia... Azedo e amargo também são bem potencializados pelo sal, né? Sim, hoje o sal é utilizado justamente como realçador de sabor para esses sabores todos. Por exemplo, disse que doces finos, os melhores doces levam uma pitadinha de sal, né? Os melhores fermentos... Caramelo bom. Nossa, caramelo salgado, ou um pouquinho de sal moído em cima de um brigadeiro, um negócio sensacional, realça muito entendeu? sabor. Porque o sal no nosso paladar é usado como realçador de sabores, então, né? provavelmente no futuro, porque o sal foi muito importante, por exemplo, antes da existência da geladeira, né? Antes da eletricidade, o sal ele é conservante, né? Ele conservava as carnes e tal. Como que isso poderia influenciar? Sei lá, a gente comeria muito mais coisa fresca, por exemplo? O que dificultaria muito, muito o trabalho nas regiões um pouco mais áridas, apesar de que dentro dessa nossa ideia de continente único, haveria muito mais facilidade de se concentrar no litoral, né? Mas nossa, não, isso ser obrigado, vamos dizer assim, a consumir itens frescos mudaria muito, muito as condições de vida nos lugares que o alimento fresco não é muito disponível, né? As viagens também, né? Eu acho que seriam menos, né? Exatamente. Eu conto para os meus alunos, eu sempre falo o seguinte, que a gente aprende, né, quando estuda expansão marítima, né, quando os portugueses, os espanhóis, os europeus em geral, eles traçam, né, uma rota que contorna a África e vai chegar lá na Índia para trazer as tal das especiarias. Essas especiarias é aquilo que hoje é o nosso tempero mais comum, que é a pimenta do reino, que canela, que são coisas para temperar. Mas, pô, aí quando você para pensar que o Estado, né, um governo, uma monarquia, gastou muito dinheiro para ficar trazendo esse tipo de mercadoria, cruzando oceanos e tal, por que isso? Simplesmente porque na Europa esses produtos não existiam e a Europa precisava conservar suas carnes. O Guilherme estava falando do mundo sem geladeira. Essas carnes precisavam sobreviver ao inverno, né? Então, como é que você caça uma coisa antes do inverno começar e essa carne vai, sabe, durar 3, 4 meses de inverno rigoroso onde o cara não pode sair para caçar uma carne fresca? O sal ajuda a conservar essas carnes e, adicionando temperos, essas carnes teriam outros sabores. Então, por exemplo, você tem aquele presunto maravilhoso chamado Ramon, que é feito na Espanha, que é uma coxa de cordeiro ou de porco? É de porco. Que aquilo ali, cara, fica curado numa série de temperos, é defumado, etc, etc. Aquilo é uma carne curada que dura. Com especiarias, mas que ele cura nessa salmoura por ano. Exatamente. Então, assim, eles foram buscar isso para melhorar a qualidade e o sabor do alimento, né? Para que ele durasse mais. Para disfarçar o podre. Ah, sim, para disfarçar o podre. Aqui a gente tem a nossa carne seca, que assim, eu não sei se o ouvinte sabe, mas se você consome carne seca, você está consumindo, em geral, carne que já passou do prazo de validade. E aí foi aplicado métodos de salmoura e outros métodos também industrializados, mas a carne seca é uma carne que já passou do prazo de validade e que ainda assim a gente come, entendeu? A carne de sol é um pouco diferente, mas carne seca, aquela que a gente compra embalada no mercado, normalmente vem daí. Já é uma carne que eu não quero dizer que é podre, porque não é necessariamente podre, mas já não é uma carne ideal para o consumo humano. Mas mesmo assim a gente vai lá e come, e adora, e faz com girimum, e etc, etc. Gente, eu acho que nós chegamos no final aí, satisfatório, na medida do possível. Estamos ainda num mundo com um único continente, que não tem lua, não tem sal,
os seres humanos botam ovos e os homens são responsáveis pelas crias. Se você ouvinte gostou desse mundo, quer saber onde essa história vai continuar, espere até a próxima semana, nós voltaremos com mais contrafactuais, continuando possivelmente neste mundo criado. Hoje foi só a criação do universo. Agora nós vamos colocar as tretas políticas, a religião, os relacionamentos interpessoais. Então, fica ligado aí, semana que vem continua o especial Gavetão, os nossos contrafactuais. Você já sabe onde nos encontrar nas redes sociais, @Papo Calçada, Twitter, Instagram e Facebook. Entra lá no grupo também, t.me/Papo de Calçada. Lá você vai trocar ideia com a galera super bacana e muitos deles que deram sugestões para esse episódio, incluindo, em especial, gostaria de agradecer aqui o Renato Amorim, que sugeriu as duas pautas, né, os dois contrafactuais, o Mar Sem Sal e Se Não Existisse a Lua. A Angélica, que está conosco aqui, sugeriu lá o Continente Único e Se os Humanos Botassem Ovos. E a Cristiane, que da nossa equipe também, que sugeriu lá no grupo Se os Machos Cuidassem das Crias, né, se os homens cuidassem dos filhos. Então, galera, até a próxima semana. Fica ligado aí que vem muita surpresa no nosso Papo de Calçada. Não percam! Neste mesmo horário, neste mesmo canal.